1 Samuel 17:49, assim está escrito: E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Esse é um ano que nós acreditamos que muita coisa possa ser diferente. E nós temos expectativas, sonhos, e acreditamos que pela fé as coisas podem melhorar. Mas se nós não tomarmos uma atitude diferente da que vínhamos tomando, certamente nós não vamos conseguir lograr êxito em nossos sonhos, desejos e pleitos. E eu aprendi uma coisa e queria compartilhar, vou compartilhar com você, para que você esteja preparado para esse ano. A minha missão hoje aqui também é te avisar que você vai ter muitos acertos, erros, obviamente. Você vai ter muitas conquistas, mas também vai enfrentar muitos problemas. Vão enfrentar tempestades, vai enfrentar gigantes, vai enfrentar pessoas que você ama e vai enfrentar pessoas que você não ama como seu adversário, seu inimigo. E isso nós precisamos tomar para si, porque se nós entendermos esses princípios basilares, com certeza nosso ano será muito melhor. E eu digo isso, sabe por quê? Porque quando o problema vem, na maioria das vezes, nós somos pegos de surpresa. É bem diferente quando você conscientemente cria um problema, cava um problema e colhe fruto daquilo que você plantou e cavou. Eu estou falando dos problemas que chegam e nos pegam de surpresa. Existe algo que você pode fazer, que eu possa fazer para não ser pego de surpresa? E aí que está a questão. Será que existe? Olhe para mim, por favor. Existe. Eu vou fazer uma analogia para você poder entender, com um paralelo na história desse pequeno, grande guerreiro Davi, que com 16 anos venceu o maior gigante da história de Israel, que todos os guerreiros aqui, todos os soldados, os militares, até mesmo a tropa de elite que estava de frente à batalha, foram pegos de surpresa e fugiram. Assim está escrito. Fugiram e ninguém teve coragem de enfrentar o maior problema que apareceu naquela cidade. No tempo épico, ninguém conseguiu ter a ousadia de partir para a guerra e vencer Golias. Até porque os filisteus estavam na aba de Golias. E tem muita gente pegando carona no cabeça do inimigo para tentar nos derrubar, fazer com que a gente desacredite dos projetos de Deus e as coisas que você tem no seu coração, sonhos, desejos. Por exemplo, se você sai de casa hoje, dificilmente você vai pensar que uma chuva vai cair, porque o tempo está bonito. Estou certo ou errado? Certo. O sol está brilhando. Todo mundo na praia. Todo mundo passeando. Mas, de repente, pode acontecer uma virada no tempo. E vir uma chuva que, às vezes, se agrava numa tempestade e, em alguns países, torna-se até um tsunami. Preste atenção para você entender. Agora, quando você sai de casa e já vê a tempestade, você já sai de posse de quê?
de um guarda-chuva, de uma capa de chuva, de roupas que vão te proteger daquela tempestade. Agora, a questão é quando você não sabe, quando o tempo está bonito como hoje, esse sol raiando, brilhando, e você não sabe. Só que existe algo que você pode fazer para não ser pego de surpresa, que é consultar a previsão do tempo. Quando você consulta a previsão do tempo, você tem uma estimativa. Pela manhã pode ter sol, mas existe a possibilidade de pancadas de chuvas. Certo ou errado? Tem gente que não consulta o tempo e por isso leva algumas pancadas durante o decorrer do dia. Tem gente que não consulta, aleluia, o dono do tempo. E é por isso que é pego de surpresa e na hora fica com medo e acaba fugindo da batalha. Tem gente que esquece que o dono do tempo não erra como a previsão do tempo humana. E se a gente fizer uma simples oração, aleluia, no dia, antes de sair de casa, tudo pode ser diferente. E a mensagem agora é: consulte o dono do tempo para você evitar tempestades desnecessárias. Eu sei que você está mastigando a mensagem, mas preste atenção no que Deus está falando. Consulte o dono do tempo. O dono do tempo não é igual nós que estamos presos ao passado, a esse presente e ao que virá, o futuro. O dono do tempo, ele é atemporal, ele criou o tempo para que nós pudéssemos ter noção das coisas na Terra. O dono do tempo sabe de tudo que vai acontecer, sabe de tudo que já aconteceu e sabe de tudo que está acontecendo agora na tua vida. E eu digo para você que os gigantes que se levantam contra você, o inimigo, ele gosta muito de lembrar do passado. As pessoas gostam muito de criticar o teu presente, mas Deus tem uma expectativa absurda no seu futuro. Absoluta, porque Ele acredita em você. Alguém está recebendo? Amém? Quando você sair de manhã, é só você pegar, hoje em dia a tecnologia é tão avançada que você pega o celular e olha aqui, ó. Logo aqui no telefone está dizendo aqui, possibilidades de pancadas de chuva. Possibilidades de tempestade. Hoje você pode abrir o celular, da mesma forma que você consulta a previsão do tempo, você pode clicar no aplicativo chamado Bíblia e meditar: Senhor, fala comigo através da tua palavra. E Deus pode falar assim, ó, seja um pouquinho mais calmo naquela situação lá que você vai alcançar um resultado melhor. Deus pode falar, ó, evita aquele caminho porque lá vai ter pancada que você não precisa tomar. Evita passar por aquele lugar que você sabe que lá é tempestade pura. Alguém está entendendo? Aleluia. Quando nós consultamos o dono do tempo, evitamos tempestades, gigantes e problemas desnecessários. Por isso comece o seu ano todo dia consultando o ano do tempo. O dono do tempo. Comece o seu ano todo dia consultando o dono do tempo. Enquanto todos ali, inclusive o mais alto e mais forte, que era o próprio rei Saul, estava com medo, porque talvez não tivesse consultado o dono do tempo e foi pego de surpresa. Se você leu a história, você vai saber o que eu estou falando é verdade. Ele foi pego de surpresa e o medo veio. Davi não foi pego de surpresa. Davi já sabia que existia um Golias naquela cidade. Aleluia. Porque Davi consultava a toda hora o dono do tempo. Davi consultava o Eterno, Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos. Davi, com 16 anos, um adolescente, que tem uma história muito linda e interessante a nos ensinar. Enquanto muitos marmanjos velhos, preparados, militares preparados, com medo, Davi já sabia, eu já conheço esse rapaz. Eu já conheço ele. Já sei que ele está afrontando o Deus de Israel, já tem 40 dias. A mim ele não assusta. Alguém está entendendo? Quantas vezes parece que os obstáculos, os problemas,
são mais fortes do que nós. Por quê? Porque nós perdemos o hábito de consultar Deus, de fazer um simples devocional. Nós perdemos o hábito de fazer uma simples oração antes de dormir e depois de acordar. Nós perdemos o hábito de consultar a Deus quando vem aquele baque. Como pode alguém fazer a diferença se não consulta a Deus antes de sair de casa? Olhamos em todas as direções e somos confrontados apenas com ameaças, derrotas, perdas e crises. E Deus está falando, consulta a mim que você vai evitar muitas dessas coisas esse ano. Consulta a mim primeiro, fala comigo, esteja mais presente no culto. Esteja em comunhão com os irmãos, que você vai ser avisado do que pode ser evitado. Alguém está entendendo? Aleluia. E às vezes Deus usa alguém, sabe? Usa alguém estranho, fedorento, grosso, estúpido, até arrogante, para falar com a gente. Só que a gente tem que ter paciência de saber, será que aquela pessoa está trazendo uma mensagem, um alerta para mim? Porque às vezes o medo que nós temos de perder algo material é tão grande que o espiritual não prevalece na nossa vida. Não estou devendo que você tem que espiritualizar tudo, negativo. Nós devemos ter uma vida e uma fé racional e uma vida espiritual. Somos seres terrenos e espirituais ao mesmo tempo. Quem me entende, diga amém. Amém, graças a Deus, eu também estou entendendo. As forças que enfrentamos, às vezes, são mais fortes do que a nossa. E por isso o medo vai vindo, vai crescendo até nos paralisar. Em alguns casos, nos deixam no sofá, na cama, num canto largado na depressão. Pensando até, colocando pensamentos até de morte na nossa mente. De abandonar e largar tudo. Mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus determinou para você. E eu repreendo isso em nome de Jesus da tua vida. Eu tenho certeza que se nós consultarmos mais a Deus, seremos livres de problemas gigantes e tempestades desnecessárias. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Aleluia, eu também acredito. Muitas vezes, nem tentamos mais lutar por medo de sermos humilhados e destruídos perante a sociedade, onde existem muitos que estão de olho em nós, para ver se a gente vai, dessa vez, perder, afundar. E acredite, às vezes são irmãos de sangue, da fé. Não foi Jesus que falou isso? Seu inimigo vai ser o da sua própria casa? Casa lá onde você mora, casa aqui onde você congrega, casa de forma geral, no ciclo cristão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós criticamos os nossos irmãos evangélicos, católicos, porque eu chamo eles de irmãos, porque são nossos irmãos. Nós somos tão tacanho, tão mesquinho, tão sovino, temos tanto medo da idolatria, e por isso às vezes não entramos nem numa igreja católica, mas fazemos tantas coisas mais reprováveis do que isso. Idolatria em várias coisas. Às vezes nos idolatramos porque nos prostramos a uma pessoa que amamos, ou uma conta atrasada,
Um alimento. Ou um alimento. E eu tenho certeza que Davi sabia que Golias existia. E ele não foi pego de surpresa. Já se deparou, matou o leão. Sim. Davi, quando descobriu que existia um gigante afrontando o Deus de Israel, vou pregar para um outro ponto de vista para você poder entender. Quando ele olhou que a afronta não era mais ao país, à cidade, ao estado, ao governo de Saul, mas sim ao Deus de Israel. Ele se revolta dentro de si e vai buscar uma oportunidade de enfrentar aquele gigante. Enquanto muitos fugiam da oportunidade, Davi estava buscando por ela. Não entendeu? Vou traduzir. A oportunidade está nesse desafio aí. A oportunidade está nesse gigante aí. A mudança que você quer está nesse problema que você está enfrentando. Porque tem muitas bênçãos que estão disfarçadas de gigantes. Tem muitas coroas e cadeiras de honra para você que estão disfarçadas de gigantes. Davi começou o império dele através de Golias. Mas ele tinha preparo para isso. Leão, urso e outras coisas mais que ele fez. Ele começou a vida cedo. Como acredito que nós já tenhamos, já também começamos a vida cedo também. Davi olhava para aquele homem grande e forte, de cerca de 3 metros de altura, e falava, ele não pode afrontar o Deus de Israel e ficar de pé. E Davi, já estou encerrando, Davi, ele não estava olhando para a aparência daquele gigante. Porque se ele olhasse para a aparência daquele gigante, ele iria desistir. Davi estava focado no único lugar que podia derrubar. Esse menino era inteligente. Ele estava focado no único lugar que podia derrubar aquele gigante com uma tacada só. Davi, se acertasse o braço, não ia matar. Se acertasse a perna, ele não ia cair. Se acertasse o coração, não, porque ele tinha uma armadura. Ele olhou para o único lugar que estava desprotegido, que era vulnerável e que ele poderia ter êxito naquela batalha. Você tem que estudar o inimigo, o adversário, o problema, a crise, e ver aonde você ataca ela de uma vez só, porque quando ela cai, o efeito dominó vai acontecendo com os demais adversários. Quando Golias caiu, ele está caindo por terra hoje na tua vida, na minha vida, na nossa igreja, está caindo por terra, o inimigo vai caindo tudo junto. Os filisteus fugiram quando Golias caiu. Aleluia! Todo desafio traz consigo uma bênção disfarçada de gigante. Sim, todo desafio traz consigo uma bênção camuflada de gigante. Toda vitória traz consigo um gigante disfarçado de problema. Para forçar você a pensar mesmo. Eu quero que você entenda isso aqui. O que você pensa que é problema para te destruir, na verdade, é a maior oportunidade para você poder construir. Davi construiu o império dele a partir de Golias. O nome dele não tinha sido soprado aos 4 cantos da terra, aos lugares. Ninguém conhecia Davi. Só conheceram Davi porque ele pediu uma oportunidade ao rei de enfrentar o problema. Até para enfrentar problema é bom pedir oportunidade a Deus, sabia? Pede oportunidade ao rei.
Só que Davi não estava pensando no ego próprio dele, não. É claro que ele queria desfrutar dos benefícios. Ora decretado por Saul para quem vencesse Golias, porque Saul já estava dando até a filha para quem vencesse Golias. Ué, não foi o que Davi ganhou também? Isenção de impostos e a filha? O negócio estava tão sério que Saul estava dando a própria filha como presente. Tá entendendo? O problema é sério mesmo. É grande. É difícil de resolver. Mas você tem unção para isso. Você tem capacidade para isso. O problema é grande, não é pequeno não. Os problemas nesse ano vão ser grandes. Você vai ter um momento de refrigério, de descanso, mas não pode passar a vida toda dormindo na rede. Mas você tem unção, força, estratégia e sabedoria para vencer esse gigante. Davi usou força para matar Golias? Não. Usou jeito. Vou te explicar. Ele usou estratégia. Estava pescando com um pastor amigo meu lá em Minas. Você não conhece o pastor Sidney? Ele estava ensinando a pescar. Eu pegava a vara, queria jogar longe, usava a minha força bruta, pá! Jogava e aí a vara, o negócio caía aqui na minha frente. Aí todo mundo rindo de mim. Eu pô, pastor, nem com essa força toda eu consigo. Aí o pastor falou, não é por força. Aí eu falei, é jeito. Aí ele pegou na minha mão, segurou assim, falou, agora lança. O negócio foi lá quase que do outro lado. Enorme, grande. Falei, é. Quando a gente tem a humildade de entender que tem alguém que conhece mais do que a gente, que permite esse alguém nos auxiliar, a gente alcança o objetivo. Às vezes a pessoa não pode ter uma faculdade, uma cultura tão avançada, mas tem algo muito precioso a te oferecer. E é por isso que Zacarias falou, não é por força nem por violência. Alguém lembra? Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito fala, o Espírito ajuda, o Espírito conduz. Davi não tinha força. Não tinha mais força que Saul, não tinha mais força que os filisteus, não tinha mais força que os soldados, mas tinha jeito. Você age, mata leão e urso. Ele tinha jeito para lidar com os problemas. Ele tinha jeito para enfrentar os problemas. Davi, é muito grande, mas eu posso. Ninguém quer enfrentar isso, mas eu quero. Muitos abandonaram o barco, fugiram, soldados fugiram. E Davi, não, peraí, eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Alguns vão no seu nome, alguns vão no nome de outros, mas Davi estava indo no nome do Senhor dos Exércitos. Você entende? Davi começou a construir o seu legado e o seu reinado através desse gigante. Vai ser através desse problema que você está enfrentando. Soma aí todas as áreas da sua vida, onde estão os problemas, junta tudo e forma um gigante, né? É isso aí mesmo, que vai fazer você construir algo incrível. Davi não usou muita força, mas o jeito que ele atacou, derrubou. Aonde ele focou, ó, pra cá. Ele estava focado. Eu fico imaginando Davi assim, ó, focado na cabeça. Todo mundo olhando e ele focado. Gentil aspecto, calmo, manso e Golias desprezando, como o inimigo faz com a gente, despreza. E ele focado ali, ele andando focado. E quando Golias corre em direção a Davi,
Davi corre em direção a Golias. Tem gente que não, tem gente que fica paralisado. O problema avançou, você paralisa, entra em choque. E outros correm. E outros deixam para lá. É atacado, é humilhado, é massacrado e não reage. Davi, ele estava mirando na cabeça do animal. Sim, um homem que debochava dos deuses, que tinha vários deuses e debochava do único Deus de Israel. E Davi estava ali, focado. Tem gente que não para de ligar, né? Não respeita, né? Sabe que eu estou no culto. Aleluia. Voltando, paralisei ele quando já bloqueei. As pessoas, né? Observando aquela cena ali, vendo Golias correu, Davi correu também. E aqui vai dizer que Davi, ele foi ágil e preciso. Ele está focado no cerne do problema. Está focado ali na cabeça do inimigo. Está focado. Ele precisava de agilidade, de meticulosidade, precisão. Ele focado no problema o tempo todo, correndo. Ele foi tão rápido e preciso que não deu tempo de Golias desembainhar a espada. Muitos pensam, Golias desembanhou, Davi foi lá e pegou. Não. Você lê o texto que você vai ver. Davi não deu tempo dele tirar a espada, pega a pedrinha e taca. E cai. Aí a Bíblia diz que Davi vai lá quando o Golias está caído, desembanha a espada de Golias. Não falei que ele não deu tempo? Você não pode esperar o inimigo te atacar, não. Você tem que dar um passo na frente dele. Você identificou o inimigo? Identificou o adversário? É isso que eu quero que você entenda. Você tem que se antecipar ao problema. Tem pessoas que não... Uma atacada... que eu acho... Que eu aprendi isso na minha vida com muitas pancadas. Existia um problema, você vai ter duas formas de contar. 3 formas de contar. Né? Do seu jeito, do jeito da outra pessoa e a verdade. Então você conta a primeira verdade, relata ela, avança em direção ao adversário, que não dá tempo. Não dá tempo. Eu posso dizer para você, respeitando sua corrente, seu viés ideológico, o exemplo do nosso presidente. Ele vê quando ele vai ser atacado pela grande mídia, ele mesmo se antecipa e joga ali. Isso é uma estratégia. Não só ele, como outras pessoas, formadores de opiniões, fazem também. Eu já tive a oportunidade de fazer isso na empresa que eu trabalhava, no lugar que eu trabalhava. Só que eu fui aprender através de pancada. Eu vi que existia uma situação, um embate. As pessoas diziam, o inimigo que está ali querendo tomar teu lugar vai querer pegar a tua cadeira, ele vai contar do jeito dele. Você já chega, não, já conta a verdade, fala, se errei, vou consertar, se tô certo e vou lutar. Então a gente tem que se antecipar ao problema, foi o que Davi fez. Quando ele viu que Golias correu, ele correu. Antes, se ele correr, ele vai me atacar, e se ele vai me atacar, eu ataco primeiro. Pegou? Se ele correu, ele vai me atacar. Se ele vai me atacar, eu ataco primeiro. Antes dele puxar a espada, eu atiro. Antes dele puxar, desembainhar a espada, eu atiro essa pedra na cabeça dele, porque é o único lugar. Agora, para ele acertar na cabeça, ele deveria treinar antes. É por isso que eu falo que Davi, eu acredito que Davi
além de ser pequeno, manso, de gentil aspecto, era uma pessoa treinada pela vida. E eu sei que desde pequena a vida tá te treinando. Então, se você identificar, não é para você sair atacando todo mundo que você acha que é inimigo, não é isso. É quando você identificar o inimigo, você vê, isso é um problema de verdade. Não é fazer tempestade em copo d'água. Isso é um problema. Se antecipa o problema. Se antecipa o problema, ataca o problema no cerne, no foco, no centro. Ataca ele, deixa ele acabar. Porque quando ele acabar, quando ele cair, você ainda pode pegar os despojos. Aquilo que ele usar como arma para atacar você e finalizar o serviço. Foi o que Davi fez? Não foi o que Davi fez? Não pegou a espada de Golias e finalizou o serviço como cortando a cabeça. O que ele estava dizendo ali? Eu vou traduzir para mim, para você. Esse Golias eu só vejo uma vez. Esse Golias eu só enfrento uma vez. Vou enfrentar outros problemas, mas Golias, essa situação, essa crise é a última. Ele cortou o problema na raiz ali. Ele acerta a cabeça e depois corta a cabeça e fala que errei, ó. Que todo mundo estava com medo, é disso daqui. Toma aí. Esse problema não ataca mais Israel. Não ataca mais Jerusalém. Não ataca mais os judeus. Não vai destruir o nosso reino. Não vai destruir a nossa casa. Corta o mal pela raiz. Essa é simples. Conseguiu entender? Corta o mal pela raiz. Não subestima a reação possível. Exatamente. Aplica isso no que você está passando, no que você já passou e no que você ainda pode passar. Com certeza. Se antecipa. Quando você identificar o inimigo, se antecipa. E não adianta tentar acertar, ser bonzinho na mão, no pé. Não adianta ser bonzinha não, tá? É na cabeça para derrubar. Se tiver que cortar na própria carne, corta. O que tiver que fazer, faz. E no final não esqueça de fazer o que Davi fez. Glória ao Senhor dos Exércitos. Glória ao Senhor dos Exércitos. Ele era grato em tudo que ele fazia. O que veio para destruir uma nação e Davi foi o que fez ele construir o início do seu reinado. Você acredita que já está enfrentando o gigante há um bom tempo? E Deus está te dizendo aqui agora. Você está construindo. Você está construindo. Você está construindo. E vai chegar a hora que você vai conseguir idealizar essa construção e desfrutar dos benefícios que hora ela tem para você. Amém? Fique de pé, feche seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus Cristo.